Pai que estás nos céus, mais uma vez, convidamos a presença do Santo Espírito. Nós queremos entender a chegada da chuva serôdia. Porque o Senhor nos recomendou que nós temos que reconhecer a chegada da chuva serôdia. Pedimos que nessa apresentação que o Senhor abra os nossos corações e mentes para que possamos ver a história representada pela chuva serôdia. E pedimos que o Senhor possa nos derramar sobre nós. No nome de Jesus. Amém. Se você voltar nos escritos, nos relatos dos pioneiros, você vai encontrar os dois períodos da profecia de 2520. Ele chama do tempo dos gentios. Hoje, quando a gente estiver discutindo sobre a 2520, 2520, nós a chamamos de 2520. Mas se você for nos origens, nos escritos dos pioneiros, eles iam chamar esses dois períodos de 2520 de tempo dos gentios. Esse termo vem de Lucas 21, 24. A gente não precisa olhar isso agora. Eu só mais ou menos estou dando uma revisão para onde nós estamos nos direcionando. Quando você pega a conclusão dessas duas 2520 profecias, uma termina em 1798 e a outra termina em 1844. Que está identificando o período de 46 anos. Quando o Senhor entrou numa aliança com o povo millerita. Quantos de vocês estavam aqui no culto de hoje de manhã? Levante as mãos. De verdade? Quantos não estavam aqui? Levante a mão, por favor. Bem alto para eu ver. Ok, tá vendo então. Vocês perderam um ponto bem legalzinho assim que foi mostrado, que o irmão Gustavo mostrou aqui. Ele mostrou que a história dos milleritas que foi um paralelo com a história de Elias. Quando nós chegamos na conclusão da história de Elias, Elias estava sendo simbolicamente representado, está naquele período de 1844. Estava fazendo uma oração e pedindo a chuva, mas ele estava desapontado. Nós podemos ver o desapontamento no fato que ele teve que orar 7 vezes. Você não quer ter sua oração respondida na primeira vez já que você já pede? Da mesma forma, Elias queria. Mas ele teve que fazer uma oração 7 vezes. Como eu estava terminando naquele verso, que está comentando no versículo que na 7ª vez que ele estava orando, e aí apareceu uma chuva que representa apresenta uma nuvem do tamanho de uma mão que representa a segunda volta de Cristo. Então eu levei vocês para a história millerita que Cristo cumpriu a profecia de Daniel 7, versículo 13, que fala que Cristo foi ao Pai nas nuvens, dia 22 de outubro de 1844. Eu estava mostrando que naquele verso, em 1 Reis, logo que a 7ª vez ele orou, logo ao terminar a 7ª oração, claro que foi em 1844, a profecia dos 7 tempos, que foi a profecia de 2520, terminou de ser cumprida. Então apareceu a nuvem na história de Elias.
clouds in the Millerites. Na mesma coisa apareceu a nuvem na história dos mileritas. And he pointed out O que eu montei para vocês, that this story in Elijah que é a história de Elias, is found in the book of 1 Kings, que está encontrado no livro de 1 Reis, chapter 8, capítulo 18, verse 44. versículo 44. The verse is 18:44. O versículo é 18:44. Get it? Conseguiu ver? I want you to see that for this presentation. Eu quero que você veja nessa apresentação. The 7 times concludes in 1844 when Christ comes with the clouds. A profecia dos 7 tempos se terminou quando a profecia se completa em 1844 e Cristo vem nas nuvens. We're going to show you Eu vou mostrar para você that God's people are required to recognize the latter rain. que as pessoas, o povo de Deus é responsável para reconhecer a chuva serôdia. I use the word recognize Eu uso a palavra reconhecer because that's what Sister White uses. porque essa é a palavra que ela usa. So when you go in the dictionary of Sister White's day and age, E quando você vai no dicionário da época dela, the word recognize a palavra reconhecer implies implica that what you see, no que você vê you have seen before. é com que algo que você já viu antes. If we look out in the field Se você olha no campo, and we see some worker walking across the field se você vê um trabalhador caminhando no meio do campo, that we've never seen before, que a gente nunca viu essa pessoa antes, we don't recognize it. você não consegue reconhecer essa pessoa. But if we see a person out there walking in the field, Mas se você vê uma pessoa caminhando no campo, and we know by their distinctive posture and the way they walk, e você consegue perceber essa postura que a pessoa anda, o jeito que ele caminha, we recognize him a gente consegue reconhecer essa because pessoa, we've seen him before. porque já ouvimos antes. So when Sister White says we have to recognize the latter rain, Quando a irmã White disse que nós temos que reconhecer a chuva serôdia, it means we have to have seen it before. quer dizer que nós temos que ter visto antes. And all of these reform lines Todos esses movimentos de reforma are illustrations of the latter rain. são ilustrações da chuva serôdia. You see the latter rain in every one of them. Você consegue ver a chuva serôdia em cada um deles. There's 2 phases of the latter rain. Existem 2 fases da chuva serôdia. There's a sprinkling, Existe o chuvisco, followed by a full outpouring. seguido por um grande derramamento, né? A chuva torrencial, no caso. In the story of Elijah, Na história de Elias, the water is measured into 12 na containers. história de Elias, a água está sendo medida nas 12 canastras que The foram. measuring represents the sprinkling. A medida de colocar as águas num canastro representa o chuvisco da chuva serôdia. After that, the fire comes down. Depois out of heaven. disso, o fogo cai do céu. Full outpouring. Esse representa o grande derramamento do Espírito Santo. In the story of Christ, Na história de Cristo, when he came down and met with the disciples quando ele desceu e encontrou com os discípulos, and said, "Tarry ye here in Jerusalem," ele falou: espere aqui em Jerusalém, tarde aqui em Jerusalém. he breathed upon his Ele disciples. soprou sobre os seus discípulos. And Sister White says the act of Christ breathing upon the disciples E ela comenta que o fato de Cristo ressoprar nos seus discípulos was as a few drops foi como algumas gotinhas before the full outpouring antes de que o grande derramamento da chuva at Pentecost. no Pentecoste. So when the latter rain is illustrated, Então, quando a chuva serôdia está sendo ilustrada, first there's a sprinkling primeiro tem um goteio and then there's a full outpouring. e depois um grande derramamento. Sister White tells us A irmã White nos diz that at the Sunday law, que na lei dominical, the Holy Spirit is poured out without measure. que o Espírito Santo vai ser derramado sem medida, But she also tells us mas ela também nos diz in Testimonies to Ministers que no testemunhos seletos para ministros, testemunho para ministros. I don't remember the page number. Eu não consigo lembrar do número da página. I want to say 501, but Eu quero dizer 501, mas eu não lembro. maybe you'll know this. Talvez você saiba disso. Generally, Adventists in the United States know this quote. Geralmente os adventistas nos Estados Unidos lembram dessa citação. The end of the quote goes like this. O fim da citação vai assim: The latter rain will be falling on hearts all around them, a chuva serôdia vai estar caindo ao redor deles, but they will not recognize mas eles não reconhecerão or receive it. ou receberão. Point being, O ponto é, Sister White identifies a time in Adventism a
A irmã White identifica o tempo na história adventista, when the latter rain is sprinkling. quando a chuva serôdia começa a ser derramada, as gotas. Some Adventists are receiving it, Alguns adventistas estão recebendo and the other Adventists don't recognize it, e os outros adventistas não conseguem reconhecer, and they don't receive it. eles não recebem. In order to receive it, E para você poder receber, you have to recognize it. você tem que reconhecer. In the Millerite history, Na história millerita, these two areas essas duas áreas represent the two steps of the latter rain. representam as duas etapas da chuva serôdia. Christ comes down, Cristo descende August 11th, 1840, 11 de agosto de 1840 and he empowers the message. e ele dá poder para a mensagem. The Holy Spirit is there. O Espírito Santo está lá. But you got a mixed multitude. Mas você tem que juntar a multidão. You can have Não, desculpa, 200,000 você tem uma multidão diferente, misturada. you have 200,000 people Você tem mais ou menos 200 mil pessoas that are going to go down to que 50,000. vão cair para 50 mil. Okay? And by the time you get to the midnight cry, No tempo que você chega no clamor da meia-noite, you have the full outpouring. você tem um grande derramamento do Espírito Santo. And this will be the case in our day and age. Isso provavelmente vai ser no caso da nossa história. When the angel comes down, Quando o anjo descende, the sprinkling begins in Adventism. a chuva começa, o goteio começa a cair. Some of us receive it, Alguns adventistas vão recebê-lo, some of us don't recognize it, alguns deles não reconhecerão. so we don't receive it. Então nós não receberemos. Then when the door shuts, E quando a porta se fecha no decreto dominical, people that have been receiving the sprinkling, as pessoas que estão recebendo a chuva, o goteio, they receive the full outpouring. eles recebem o derramamento completo do Espírito Santo. But the only way you get the sprinkling Mas a única forma de você receber o goteio is if you've seen the latter rain before. é se você já viu a chuva antes. And where you can see the latter rain Aonde você pode ver a chuva serôdia? is in the history of Noah, Na história de Noé, Elijah, Elias, Moses, Moisés, Nehemiah, Neemias, Christ, Cristo, the Millerite. os mileritas, Several testimonies. vários testemunhos. All these lines that, where is that chart? All the lines on that chart back there. Todos aqueles paralelos proféticos que estão lá no Is that the latter rain chart? é, No. não, Okay, well there's a chart. But all those lines are an illustration of the latter rain. todos aqueles paralelos que nós já estudamos representam a chuva serôdia. Okay, so that's kind of an Here. introduction. Essa foi só a introdução. A página 507, testemunhos para ministros e obreiros. Testemunho para ministros e obreiros, página 507, 507. He found it, yeah. 507, I got the 500. Ele chegou no 500. Faltou pouco. All these lines are illustrations of the latter rain. I'll hold this for you, one part. Todas essas paralelos são a ilustração da chuva serôdia. You know how you teach the latter rain? Você sabe como você ensina a chuva serôdia? You know how you illustrate the latter rain? Você sabe como ilustrar a chuva serôdia? Line upon line. Linha sobre linha. That's what Isaiah 28 says. É isso que Isaías 28 diz. Line upon line, here a little, there a little. Preceito sobre preceito, regra sobre regra, né? Linha sobre linha, paralelo sobre paralelo. I get in trouble with this one. Às vezes eu tenho algum problema quando eu falo isso. Go to Isaiah 28. Vamos abrir em Isaías 28. I get in trouble because some of the various languages of the Bible Às vezes acaba tendo um probleminha porque às vezes as traduções das Bíblias don't necessarily express às vezes não expressam Isaiah 28 the way the English does. o Isaías 28 da forma que o inglês expressa. So verse 9 of Isaiah 28 Versículo 9. says, whom shall he teach knowledge? A pergunta vem: a quem, pois, se ensinará o conhecimento? Brothers and sisters, all the prophets are speaking about the end of the world. Irmãos e irmãos, todos os profetas estão falando sobre o fim dos tempos. What is the knowledge at the end of the world? O que é esse conhecimento no fim dos tempos? What is the knowledge at the end of the world? O que é esse knowledge? A gente já estudou isso. O que é esse conhecimento no final dos tempos? Daniel chapter 12. Vamos abrir Daniel capítulo 12. At the time of the end, No tempo do fim, the book of Daniel is unsealed, o livro de Daniel está sendo aberto and there's an increase of knowledge. e existe um aumento de conhecimento. All the prophets agree. Todos os profetas estão de acordo. And Isaiah agrees with Daniel. E Isaías está de acordo com Daniel. Who's going to teach the knowledge Quem que vai ensinar o conhecimento? that is opened up when the book of Daniel is unsealed? Que está sendo aberto quando o livro de Daniel está sendo aberto. And whom shall he make to understand doctrine? E a quem se daria a entender doutrina? Them that are weaned from the milk. Ao desmamado do leite? What's the milk?
O que é leite? Go to Hebrews 5. Vai para Hebreus 5. In Hebrews 5, Em Hebreus 5, Paul will tell us what the milk is. Paulo vai nos dizer o que é. You're not going to be O teaching leite. knowledge Você não vai estar ensinando esse conhecimento if you're drinking milk. se você está tomando leitinho, leite. I want you to see this in verse 12 of Eu- Hebrews 5. Eu quero que você abra no capítulo 5 de Hebreus, versículo 12. It says, for when the time ye ought to be teachers. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ou seja, All the prophets agree with one another. todos os profetas estão de acordo com um com o outro, There is a time tem um tempo when you are to que be a você teacher. tem que ser um mestre, um professor, um ensinador. What's the time that you're to be a teacher? Quando que é esse tempo para você ser um ensinador? Daniel chapter 12. Vamos abrir no capítulo 12 de When the Daniel. book of Daniel's unsealed, Quando o livro de Daniel está sendo aberto, there's going to be stars. vão ter estrelas. Let's read it. Vamos abrir Keep aqui. your fingers in Hebrew 5 and Man- Isaiah 28. Mantenha seu dedo no Isaías 28, Hebreus 5, agora vamos para Daniel. We'll see how well you can use your fingers. Vamos ver como é que você consegue usar seus dedos bem aí, vamos ver. Okay. Daniel 12 verse 4, Daniel 12, versículo 4, verse 3. versículo 3. Os, And they that be wise. aqueles que forem sábios, What's it say in the Portuguese? sábios, wise. Okay, but you know what that word means? Você sabe o que essa palavra significa? Teachers. Significa teachers, professores, ensinadores. They that be teachers Aqueles que serão professores, ensinadores, shall lead many to righteousness. ensinarão muitos à justiça. And they're going to lead many to righteousness Eles vão levar vários para a justiça, because they're going to teach people porque eles vão ensinar as pessoas the message of Daniel a mensagem de Daniel, that is unsealed que está sendo aberta, disselada, at the time of the end. no tempo do fim. So in Hebrews 5, Então, no capítulo 5 de Hebreus, verse 12, versículo 12, when Paul says, for when the time that you ought to be teachers, porque devendo já ser mestres pelo tempo, when ought you to be teachers? devendo já ser mestres pelo tempo, ou seja, já é tempo de ser professores, mestres, At the time of the end, no tempo do fim, when the book of Daniel is unsealed. quando o livro de Daniel está sendo aberto. But there's a problem in Hebrews 5. Mas tem um problema em Hebreus 5, When the time comes that you ought to be teachers, quando o tempo se aproxima que você tem que ser professor ou ensinador, you're a Seventh-day Adventist. você é adventista do sétimo dia. And all the prophets say E todos os profetas dizem that at the end of the world, que no tempo do fim, Seventh-day Adventists os adventistas are Laodiceans. são laodiceanos. They're not studying. Eles não estão estudando. When the time of the end comes, Quando o tempo do fim chega, when you ought to be teachers, quando você tem que ser professores, ensinadores, mestres, you're drinking milk. você está tomando leite. You can't handle strong meat. É difícil para tolerar carne, como se chama aqui, alimento forte, sólido, carne. Paul's going to tell us what milk is. O Paulo não vai dizer o que significa o leite. Read verse 12, 13, and 14. Ok. Verso 12, vou continuar lendo tudo até o 14, tá? Então, começando de novo. Porque, vendo já ser mestre pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de alimentos, não de sólido alimento. Porque qualquer que ainda se alimente de leite, não está experimentado na palavra de justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão de costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto bem como mal. At the time of the end, No tempo do fim, when you and I are to be teachers, quando nós temos que ser mestres, ensinadores, professores, we're Laodiceans. nós somos laodiceanos. We need strong meat, Nós precisamos de alimento sólido. but all we can do is handle milk. A única coisa que a gente consegue fazer é tomar leite, tomar We're leitinho. unskillful in the word of righteousness. Nós não somos experimentados na palavra da justiça, versículo 13. We don't have the ability to distinguish between good and evil. A gente não tem habilidade de discernir entre o bem e o mal. Therefore, Por essa Paul says razão- in verse 1, Hã? in verse 1 of chapter 6, Por isso, no versículo 1 do capítulo 6, let's read 1 through 4. vamos ler do versículo 1 ao 4, do capítulo 6 de Hebreus. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos e da imposição das mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E isso faremos se Deus o permitir, porque era impossível que os que já uma vez foram iluminados
e provaram o dom celestial, e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus, e as virtudes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento, pois assim quando eles de novo crucificam o Filho de Deus e o exponham ao vitupério. And verse 5? I finished. Okay. To 6. All right. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, at the end of the world, the time of the end, no fim dos tempos, God's people are no asleep. tempo do fim, o povo de Deus está dormindo. They know the basics of Adventism. Nós sabemos só o básico do Adventismo. They know about Eles, baptism, eles entendem sobre o batismo, state of the dead, o estado do morto, but they don't know the strong meat of God's word. mas a gente não entende o alimento sólido da palavra de Deus. And you can't be a teacher if you don't. Você não tem como ser um mestre, um professor, se você não sabe essas coisas. You need to be able to distinguish between good and evil. Você tem que saber distinguir o que é o bom e o que é o mal. You need to decide Você tem que decidir, in the controversy going on in Adventism, na controvérsia que está existindo agora no Adventismo, is victory over sin true? uma das controvérsias é você pode ter vitória pelo pecado, isso é verdade, Or is it false? ou é falso, vitória sobre o pecado. If you're drinking milk, Se você está tomando só leite, you won't know. você não vai saber. You know, I knew a girl once, Eu conheci uma pessoa antes, uma mulher, bad mother. que era uma mãe uma péssima mãe, obrigado. Okay, this is long before I was a Christian. Isso foi antes de eu ser cristão. And she used to go to places that I go where everybody went to do what you did. E ela frequentava os mesmos lugares que eu ia para fazer as coisas que ela fazia. And she'd take her infant baby, E ela pegou o seu bebê she'd stick a bottle of milk in its mouth, e botou uma mamadeira na boca dele, obrigado. and leave that little baby in the car. E deixou o bebê no carro. And my wife and I still talk about that little baby, even though this is 40-some years ago. Eu e minha esposa ainda a gente lembra dessa história daquele bebezinho, mesmo que já tenha passado mais de 40 anos atrás. Maybe you won't know what I'm going to tell Talvez você não vai saber o que eu vou falar. Tell who? you. Tell them. Ok, você não vai saber o que eu vou falar para vocês. But if all you give to your baby is milk, Mas se a única coisa que você dá para o seu bebê é leite, you know what it does to an infant? você sabe o que acontece para um bebê? It creates a condition Dá that destroys the teeth. que vai destruir os dentes deles. If you keep a baby alive on milk, its teeth rot out. Se você dá só leite para ele, os dentes dele começam a apodrecer ou ter cáries. If all Seventh-day Adventists do is eat the milk of God's Word, Se a única coisa que os adventistas fazem é só tomar o leite da palavra de Deus, they reach a point where they couldn't eat the meat of God's Word even if they wanted to, because they're not going to have any teeth. vai chegar um ponto da vida deles que eles vão querer comer a palavra de Deus, que vai ser impossível, porque eles não terão mais o dente para comer a palavra de Deus. And you reach a point in time when you're supposed to be a teacher. E você chega a um ponto da história que você tem que ser um mestre, um professor, um maestro. That's the time of the end. Esse é no tempo do fim. Book of Daniel's unsealed. O livro de Daniel está sendo aberto. Increase of knowledge. Aumento do conhecimento. The teachers are going to teach the message. Os professores vão ensinar essa mensagem. Then when you get to here, Quando você chega nesse ponto, the angel comes down out of heaven. o evangelho, o anjo desce do céu. And what's he have in his hand? E o que ele tem na sua mão? A little book. Um livro pequeno. If you go eat that little book Se você vai comer aquele livro and you reject it, e você rejeita esse livrinho, what does Paul say? o que Paulo fala? It's impossible that those who have tasted the heavenly gift can ever be renewed to repentance. Verse 6, 5 and right? 6. 5 and 6. E provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento, pois assim, quando eles de novo crucificam o Filho de Deus e expõem o vitupério. Não, what is impossible? Hã? 4, perdão, desculpa. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo. Here's what I want you to see, brothers and O que eu quero que vocês vejam aqui, irmãos, When you get to the part of the history, Quando você- 1840 to 1844, quando você chega na história de 1840 a 1844, you're in the history where the latter rain's being illustrated. você está na história onde a chuva serôdia está sendo ilustrada. 1798, 1798, time of the end, tempo do fim, you're supposed to quit drinking milk. você tem que parar de tomar leite.
But by the time you get to 1840, Mas no tempo que você já chegou em 1840, you have to take the little book that's in the angel's hand você tem que pegar o livrinho que está na mão do anjo and eat it. e começar a comer esse livro. What is that little book? E o que é esse livrinho? It's the latter rain message. É a mensagem da chuva serôdia. When you get to the time of the latter rain, Quando você chega no tempo da chuva serôdia, if you accept the message, se você aceita a mensagem, but then put it away, mas aí você põe de lado, you're lost for eternity. você está perdido para toda a eternidade. It's impossible to renew you. É impossível renová-lo. Okay, so when it comes to the latter rain, Então, quando você fala sobre a chuva serôdia, when it comes to this history, quando se fala dessas histórias, you need to get serious. você tem que ficar sério. This is a life or death message. Essa é uma mensagem de vida ou morte. Was Elijah's a life or death message? A mensagem que Elias trouxe foi uma mensagem de vida ou morte. What happened to the prophets of Baal? O que aconteceu com os profetas de Baal? Was Noah's a life or death message? Foi a mensagem de Noé uma mensagem de vida ou morte? What happened to the people that stayed outside the O ark? que aconteceu com as pessoas que ficaram de fora da arca? Was Moses' message a life or death message? Foi a mensagem de Moisés uma mensagem de vida ou morte? They all died in the wilderness. Todos morreram no deserto. Was John the Baptist's message life or death? Foi a mensagem de João Batista de vida ou morte? Sister White says you reject John's message, you can't be benefited by Jesus'. A Ellen White fala, se você rejeitou João Batista, você não pode ser beneficiado por Jesus Cristo. Was the Millerite message life or death? Foi a mensagem minerita de vida ou morte? Sister White says those people that failed that testing period ended up praying to Satan. Ellen White fala que aqueles irmãos que não passaram naquele teste ficaram orando para Satanás. The latter rain message A mensagem da chuva serôdia is life or death. é de vida ou morte. That's the first point this morning. Esse é o primeiro ponto. I hope you understand this. Espero que você entendeu. This quote up here, A citação que está aí, I've made reference to it a few times. eu fiz referência várias vezes. It says in the last day of Earth's history, God's covenant with His commandment keeping foi. people is to be renewed. Nos últimos dias da história humana, o povo de Deus que está mantendo seus mandamentos será renovado. The Lord entered into covenant God's with the covenant. Millerite. A aliança de Deus com o povo que mantém seus mandamentos será renovado. The Lord entered into covenant with the Millerites. Deus entrou numa aliança com os mileritas. The Lord entered into covenant with the Christian church in the time of Pentecost and the disciples, in the time of the disciples. Deus entrou numa aliança com seus discípulos na época do Pentecoste. The Lord entered into covenant with ancient Israel at Sinai. Deus entrou numa aliança no Sinai. So the histories that are prefiguring our history, Então as histórias que estão prefigurando a nossa história, the history of Moses, Moisés, Christ, Cristo and the Millerites, e os mileritas, tell us that this is a time period where Christ is entering into covenant. isso nos diz que é um período que Cristo está entrando numa aliança. 1 Peter chapter 2, 1 Pedro capítulo 2, verse 2 through 12, we have versos looked 2 e at. 12. Okay, this is where the Lord erects a A gente já viu isso spiritual temple. quando Deus levanta um templo espiritual. This is where His people become a chosen, peculiar people. É quando o seu povo se transforma numa geração escolhida, um povo seleto. Okay, we've been looking at that. Nós estivemos olhando isso já. Isaiah 8. Let's Isaías. go to 1 Peter. I Vamos. want to make a point 1 Pedro, that I haven't made so far. 1 Pedro 2, eu quero falar uma coisa que eu não falei ainda. In 1 Peter chapter 2, 1 Pedro capítulo 2, verse 5, versículo 5. we pointed out that when the Lord is entering out into covenant with the people, He builds them up a spiritual house. Nós falamos que quando Deus está fazendo uma aliança com o seu povo, Ele constrói uma casa espiritual. And a spiritual house is a temple. E uma casa espiritual representa um templo. And the number of the temple is 46. E o número do templo é 46. And the history of the Millerites is 1798 to 1844. Na história milerita é de 1798 para 1844. And you have 46 chromosomes. E vocês têm 46 cromossomos no seu templo humano. And on and on and on. E segue dizendo. But let's read verses 6 through 8. Versículo 6 até o 8. Por isso também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa. A quem nele crer não será confundido. E assim por vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. 6 through 8. 8, agora 8.
e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para tudo que também foram destinadas. When the Lord is entering into covenant with Quando them, Deus está entrando numa aliança com o seu povo, He tests them. Ele testa esse povo. And the test is this cornerstone, E- this stone of stumbling. Esse teste é essa pedra de tropeço. And there's two classes. E há dois tipos de classes. There's one class that thinks the stone is precious. Tem uma classe que pensa que essa pedra é bonita, preciosa. That's the class that believes. Essa é a classe que acredita. And then there's a class that's disobedient. E tem uma classe que é desobediente. And the disobedient class, E a classe desobediente, they stumble over eles, the stone. eles tropeçam sobre a pedra, Okay, sobre a rocha. where does Peter get this from? Da onde que Pedro está tirando isso? He gets it from Isaiah 28. Ele vai para Isaías 28. Isaiah 28, Isaías where 28, we started onde nós começamos, in verse 9. no versículo 9. And then I forgot to return there. E eu esqueci de voltar para lá, seu dedo deve ter ficado lá até agora, né? But the logic is taking us back there. Mas a lógica estava voltando a gente para lá. I told them they left their finger over there and it's Oh, already yeah. broken. It's already necrosed. Seu dedo ficou até necrosado de tanto que você ficou lá. By verse 9 in Isaiah 28, you're drawn away from the milk of the word. No versículo 9, você está sendo separado, né, do In verse 10, drawn, desmamado. Está sendo desmamado, tá certo? Desmamado do leite e arrancado dos seios. okay, verse 10 and 11. Versículo 10 e 11 diz o seguinte: porque é mandamento sobre mandamento, preceito, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Verso 11: assim os lábios gaguejantes e por outra língua falará ao seu povo. Line upon line is the method that the latter rain message is taught. Linha sobre linha, mandamento sobre mandamento, preceito sobre preceito, que essa mensagem é levada, line sobre line. Prophetic line upon prophetic line. Linha profética sobre linha profética. Now notice verse 12. No versículo 12, Verse 11. What's it say in verse 11? no versículo 11 diz o seguinte: assim por lábios gaguejantes e por outra língua falará a este povo. He's going to speak to this people. Ele vai falar com esse povo. What people? Que povo? What people is he speaking to at the end of the Com world? que povo ele estará falando no fim do tempo? The Seventh-day Adventist Church. Os adventistas do sétimo dia. Is he going to speak to this people with an eloquent Eles presentation? vão falar com esse povo com uma forma bem eloquente, uma apresentação eloquente. No, he's going to speak with stammering tongues. Eles vão falar com lábios gaguejantes. What's that mean? O que isso significa? Means the people that present the latter rain, Significa que as pessoas que apresentam essa mensagem da chuva serôdia, they're not going to be trained speakers. eles não vão ser as pessoas que foram treinadas para ser palestrantes, né, ou professores. What about the time of Christ? E no tempo de Cristo, como é que foi? Would Jesus rather have used the Sanhedrin than the disciples? Será que Jesus não preferia ter usado o sinédrio ao invés dos discípulos? He would have rather that the Jews were waiting for him with open arms. Ele preferiria que no sinédrio todos os judeus estivessem lá recebendo de coração aberto, But he couldn't use them. mas ele não pôde usá-los. Why couldn't he use them? Por que ele não pôde usá-los? Greek education. Eles receberam uma educação grega. This is why it's clear. It's Greek education. Ela é muito clara quando se refere à sua educação grega. John the Baptist did not go to the schools João- of the Jews. João Batista não foi nas escolas dos judeus, Neither did Jesus. tampouco Jesus. This is about true and false education. Isso é uma disputa entre a educação verdadeira e falsa. In all of these histories, Em todas essas histórias, where the Lord is entering into covenant with the people, quando Deus está entrando numa aliança com o seu povo, He has to choose the people Ele tem que escolher as pessoas that are willing to be used, que estão sendo dispostas para serem and usadas. they're never the trained speakers. E nunca são as pessoas que são as mais treinadas. Any of you speak English in here? Alguns de vocês falam inglês aqui? Okay, for those of you that don't speak English, Para aqueles que não falam inglês, if I was to take you home with me se eu for levar você para o Brasil, comigo para os Estados Unidos, and put you in the United States, e colocar você nos Estados Unidos, and not let you listen to Portuguese ever again e não deixar você escutar português nunca mais, for 40 years, por 40 anos, at the end of 40 years, no final de 40 anos, you'd be good at English. você com certeza ia estar falando bem inglês. But how would your Portuguese be? Como é que está o seu português? Because that's the situation Porque essa é a situação with Moses. que aconteceu com Moisés. He'd been taken out of the Hebrew culture Ele foi
levado da cultura hebraica. That was his argument with God. Foi o argumento com Deus. I can't speak the language anymore. Eu não posso mais falar a língua deles. The Lord says, well, I'll give you your brother Aaron. Ok, eu vou te dar o seu irmão Arão. And he'll be your spokesman. Ele vai ser a pessoa que vai falar para você. And he never really was. E ele nunca foi, na realidade, Because the Lord spoke to those people in that history porque Deus falou com aquelas pessoas naquela história with stammering tongues. através de lábios gaguejantes. Moses. Moisés. He spoke to the people in Christ's time Ele- with stammering tongues. Ele falou no tempo de Cristo com lábios gaguejantes, Fishermen and tax collectors. usando os pescadores e cobradores de impostos. He spoke to the Millerites Ele falou na época dos mileritas, with a farmer através de um fazendeiro, that when he got started que quando ele começou, didn't believe. não acreditava. Okay, William Miller. Guilherme He Miller. went through a time period where he was totally uncertain about God. Chegou um tempo da vida dele que ele estava bem assim, não estava certo com as coisas de Deus. Verse 13. Onde você- Eu esqueci de falar que da tradução da line upon line tá diferente. A tradução just one thing, because in Portuguese it doesn't say line, it says commandments by commandments, precept upon precept. So I have to say, quando no original em inglês fala linha sobre linha, por isso que eu uso a palavra linha, mas eu li mandamentos. Não sei se outras traduções falam. Só outras traduções falam linhas. Mas é que ele usa em inglês line upon line. It's just because some tradition says commandments by commandments, precept I by think the precept. Hebrew would convey commandment by commandment. É, ele acha que o hebreu fala que é comandamentos mais mandamentos. But it can be interpreted as line upon Mas também line. pode ser interpretado como linha sobre linha. That's how the translators of the King James Bible Essa foi como os tradutores da Bíblia do King James traduziram. So I don't think the Portuguese is inaccurate to the Hebrew. Eu não acho que o português está errado com o do hebreu. But it is line upon line. Mas também fala linha sobre linha. Okay, verse 13. Vamos continuar, verso No, 13. verse 12. Versículo 12. A qual disse: Este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, porém não quiseram ouvir. With stammering lips Com lábios gaguejantes and another tongue de outra língua, will he speak to this people, ele vai falar para esse povo and then the people are defined. e as pessoas vão ser definidas. It's the people that have been promised the latter rain. É para as pessoas que foram prometidas a chuva serôdia. Because we've already referenced Porque nós já referimos that the rest is the refreshing, que o descanso é o refrigério and the refreshing is the latter rain. e o refrigério é a chuva serôdia. Great Controversy 6:11. Na página de 611 do Grande Conflito, The people that have been promised to be the recipients of the latter rain is the Seventh-day Adventist people. o povo que foi prometido para receber a chuva serôdia é o povo da Igreja Adventista do Sétimo Dia. This is a message Essa é uma mensagem, because these people have been promised Porque the esse- rest and the refreshing. porque esse povo foi prometido o descanso e o refrigério. They've been promised the latter rain message, Eles foram prometidos para receber a chuva serôdia, and you know it's a message e você sabe que é uma mensagem, because there's a group in the verse porque tem um grupo nesse verso that refuse to hear. que eles recusam a querer escutar It's isso. a message. É uma mensagem, The latter rain message a mensagem da chuva serôdia that they're rejecting. que eles estão rejeitando. Now notice Agora presta atenção. 13. No verso 13. Assim, pois, a palavra do Senhor lhes será mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui e um pouco ali, para que vão e caiam para trás e se quebrantem e se enlacem e sejam presos. There's a group in Advent Existe um grupo no Adventismo that are going to stumble over the latter rain message. que vão tropeçar com respeito à chuva serôdia, Now a mensagem da chuva serôdia. go to Isaiah 8, Vamos voltar agora para Isaías capítulo 8, verse 14. verso 14. Isaías capítulo 8, versículo 14 Through 17. até o 17. Isaías 8, 14. Então ele vos será por santuário, mas servirá de pedra de tropeço. Ah, this is the stone of stumbling. Essa é a pedra de tropeço. This is from Peter. Isso é de Pedro. Those that think the stone is precious I- believe, Aqueles que pensam que a rocha é preciosa, eles acreditam, but those that are disobedient, mas aqueles que são desobedientes, they stumble. eles tropeçam. This is where Peter's getting it from. Essa é a referência em Isaías 8, 14 que Pedro está se referindo em Pedro. Verse 14 again. Verso 14, continuando. De novo, vou ler. Então ele vos será por santuário, mas servirá de pedra de tropeço e rocha de escândalo, as duas casas de Israel.
por armadilha e laço aos moradores de Jerusalém. Verso 15. These are 15 and 16. Ok. E muitos entre eles tropeçarão e cairão e serão quebrantados e lançados e presos. Liga o testemunho, sela a lei entre os meus discípulos. 17? 16, yeah. 16 is good. Okay. There's a group that stumble Tem um grupo que tropeça over the cornerstone. na pedra, na rocha de esquina, But the cornerstone mas a pedra de esquina represents the testing process representa um teste, um processo de teste that takes place que acontece when God is entering into covenant with his people, quando Deus está entrando em aliança com o seu povo, according to Peter. de acordo com Pedro. But we know from here Mas nós sabemos aqui that this is the history que essa é a história when God's people are being sealed. quando o povo de Deus está sendo selado. It says, seal the law among my disciples. Ele falou, liga o testemunho, a lei entre os meus discípulos. In the sealing of the 144,000, No selamento dos 144 mil, which is the time of the latter rain, que é o tempo da chuva serôdia, there's a testing process existe um ponto de teste that's symbolized by the stone of stumbling. que está simbolizado pela pedra de tropeço. And the test produces two classes of worshipers, E a pedra vai produzir duas classes de adoradores: the disobedient o desobediente and those that believe. e aqueles que acreditam. You see the Você logic? está conseguindo acompanhar a lógica? Okay. But this is taking place Mas isso está acontecendo in the time when the Lord's entering into covenant with the people. no tempo em que Deus está entrando numa aliança com o seu povo. And in the last days of Earth's history, E nos últimos dias da história humana, the Lord's going to enter into covenant o Senhor vai entrar em aliança com o seu povo, with Seventh-day Adventists, com o povo adventista do sétimo dia, His commandment-keeping people. com os povos que guardam os seus mandamentos. Okay? All right. The latter rain A chuva serôdia is the rest and the refreshing. é o descanso e o refrigério. It's taught. Está ensinado da forma que é ensinado, é linha sobre linha. It's a message because you É uma cannot listen to mensagem it if porque you choose. se você não quiser escutar, você não pode escutar. All the prophets agree with one another. Todos os profetas estão de acordo com os outros. Go to Jeremiah 6:16. Jeremias 6,16. Assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Mas eles dizem, não andaremos nele. Not only do you have to hear the latter rain Não somente você tem que escutar a chuva serôdia, and teach the latter rain, também ensinar a chuva serôdia, you have to walk. in você the latter também tem que andar You na walk- chuva serôdia. You walk in the old path. Você vai caminhar nas veredas antigas. Sister White here is going to say something. Ela vai dizer algo aí. Then here she's going to quote E Jeremiah. aí ela vai fazer a citação de Jeremias 6,16. And then here E nesse ponto, she's going to define what the old paths are. ela vai definir o que é as velhas veredas. Não deixe nenhuma pessoa... A gente tem essa citação. Não deixe nenhuma pessoa... não deixe nenhuma pessoa destruir os fundamentos da nossa fé. Os fundamentos que foram feitos no começo do nosso trabalho. Right here. That there. Oh, no, I'm leaning the bottom one. The one, the top one. You start up here. Ok. And stop after the first sentence. Ok. O inimigo está buscando para divergir as mentes dos irmãos e das irmãs que estão trabalhando para a preparação do povo para estar de pé nos últimos dias. I want you to see something here Eu quero que você veja aí that we'll algo deal with later. que nós vamos cuidar disso depois. What Satan is seeking to prevent us from O que Satanás está tentando nos prevenir de receber ou de ver is being prepared to stand. nos prepararmos para estarmos de pé. He doesn't want us to stand. Ele não quer que a gente esteja de pé. Okay? Ok. You understand that? Entendemos? Vocês entendem isso daí? There's a point where God's people stand up. Tem um ponto que o povo de Deus se põe de pé. But there's a time when they are prepared to stand. Mas tem um tempo que eles são preparados para se levantar. It's a two-step process. É um processo de duas etapas. They stand up Eles se levantam, se põem de pé, when the breath comes. quando o fôlego chega. Do you know the story? Você lembra da história? First, Adam is created. Primeiro Adão é criado. He's prepared to stand, Ele está preparando para se levantar, but he can't
Mas ele não pode levantar. He's not alive. Ele não está vivo. He has to have the breath of life breathed into him. Eles têm que ter o fôlego da vida soprado sobre ele. And then he stands. E então ele se levanta. The breathing O sopro marks when God's people stand. marca quando o povo de Deus se levanta. A gente vai lidar com isso depois, Lord willing. se der tempo. Continue reading or? Yep, we got to read all this. Ok. O inimigo está procurando desviar o espírito dos nossos irmãos e irmãs da obra de preparar um povo que subsista nesses últimos dias. Seus enganos destinam-se a desviar a mente dos perigos e deveres do momento. Avaliam como nada a luz que, por intermédio de João, Cristo deu ao seu povo para isso descendo do céu. Ensino que as cenas que estão juntamente diante de nós não são de importância suficiente para merecer atenção especial. Tomaram de nenhum efeito a verdade de origem celestial. Roubaram ao povo de Deus sua experiência passada, dando-lhes em seu lugar uma ciência falsa. That was the first paragraph. That's the first paragraph. Did it quote Jeremiah 6:16? Yeah, just quoting right now. Next paragraph. Não, agora vai dizer, assim diz o Senhor, ponde-se-vos nos caminhos e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho e andai por ele. Só que não fala todo. Aqui In tem. that quote there, Naquela citação aí, Sister White is defining Jeremiah's old paths ele está definindo as veredas antigas as the foundations that were laid at the beginning of the work. como os fundamentos que foram feitos no começo desse trabalho. This is the old path. Esse é o caminho, as veredas antigas. Do you see that? Você está conseguindo Oh, ver you ali? see that? This is the old path, brothers and sisters. Isso é as veredas antigas. Read this next quote, and there's many quotes like this. I have it. You got it? Next quote or next paragraph? No one's Next signet here. Que ninguém procura remove the... This is the important quote all the way to the end. Ok. Because it's going to identify these truths as Jesus Christ. Que vai identificar essas verdades como Jesus Cristo. Que diz o seguinte: que ninguém procure remover os alicerces de nossa fé. Os alicerces lançados no princípio da nossa fé, pelo piedoso estudo da palavra e pela revelação. Sobre esses alicerces, temos estado a construir nesses 50 anos passados. Poderão os homens supor que tenham achado um novo caminho e sejam capazes de lançar um alicerce mais cima do que já é lançado? Mas isso é um grande engano. Homem nenhum pode pôr outro fundamento além do que já foi posto. No passado, muitos têm empreendido o reerguimento de uma nova fé, o estabelecimento de novos princípios. Mas por quanto tempo resistiu esse edifício? Ruiu logo, pois não se achava alicerçado sobre a rocha. So he's just talking about the rock. Continue on. One more. Sobre a rocha. Não tinham os primeiros discípulos que enfrentaram os ditos dos homens? Não tinham eles que ouvir falsas teorias e então, havendo feito tudo, ficar firmes, dizendo: ninguém pode pôr outro fundamento além do que já foi posto? So the foundations are Jeremiah's old path. Tem mais ali, né? Não sei aqui. So we are to hold the beginning of the last part. Faltou ler aqui ainda. Assim devemos nós reter firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Palavras de poder têm sido enviadas por Deus e por Cristo. Terminou? Ok. Okay? Jeremiah's old path As veredas antigas de Jeremias are the foundations são as fundações that were laid at the beginning of Adventism, que foram feitas no começo da história adventista and the foundations are Christ. e os fundamentos são Cristo. Those truths represent Christ. Aquelas verdades representam a Cristo. Next quote. Traduzir. As verdades que foram recebidas entre 1841, 1842, 43 e 44 agora têm que ser estudadas e proclamadas. Okay. No, keep reading. Sorry. A mensagem do primeiro, do segundo e terceiro anjos vão ser proclamados no futuro com um alto clamor. Eles vão dar a earnest determination and power of the Spirit. Eles vão dar o poder do Espírito. Eles serão dadas com sincera determinação e com o poder do Espírito. Quais são as verdades que nós recebemos entre 1841, 42 e 44? Se você vai pregar o alto clamor da terceira mensagem angélica,
você vai estar pregando essas verdades. If you're going to be preaching in the power of the Spirit, Se você está pregando no poder do Espírito, you're going to be given the latter rain message, você vai ser dado a mensagem da chuva e serôdia and it's going to be based upon this rock. e vai ser baseado nessa rocha. This is the stone of stumbling. Essa é uma pedra de tropeço. These truths are the stone of stumbling. Essas verdades são pedras de tropeço. These truths are Jesus Christ. Essas verdades representam Jesus Cristo. Isn't Jesus Christ the truth? Não é Jesus Cristo o caminho e a verdade? The old path's got to be Jesus Christ because he's the way As veredas antigas têm que ser Jesus Cristo porque Ele é o caminho and he's the truth. e Ele também é a verdade. And if you walk therein, E se você anda nessas veredas, he's the life. Ele é a vida. Next quote. Está aqui já? Ok, the next one. The warning is Os coming. pontos de referência. Next one. The warning. The warning is coming. A passagem do tempo, a mensagem foi dada. A little bit above. 371. The warning is coming. I'll find it before you. Not if you're moving the page. As verdades não está aqui não. Os fundamentos It's not on here. não está aqui não. It's not. No, it's not that one. It's not that one. Go up one. Next page, perhaps. A advertência chegou. There, I found it. One page before. A advertência chegou, não deve permitir entrar o que destruirá os fundamentos da nossa fé, nas quais temos construído desde que a mensagem chegou em 1842, 1843, 1844. Now notice, Agora presta atenção. she said the messages. Ela falou que as mensagens, Of 1842, 43, and 44 que as mensagens de 1843, 1844 are the foundation of our faith. são os fundamentos da nossa fé. But read the whole quote. Vou ler a citação toda. Eu estive nessa mensagem parada, firme diante do mundo, fiel à mensagem que Deus me deu. Nós não propomos tirar nossos pés dos alicerces, os quais foram colocados ao procurar dia após dia o Senhor, com orações honestas procurando mais luz. Você pensa que eu poderia abandonar a luz que Deus me deu? Isto é ser como Jesus Cristo, the Rock of Ages. Ele me tem guiado desde o momento que me foi dada a luz. These truths Essas verdades are the foundation of our faith, são os fundamentos da nossa fé, but they're the rock of mas ele também representa a rocha eterna, with a capital R. com a letra maiúscula no R, né, na rocha. Ellen White says Ellen White comenta that these truths represent Jesus Christ. que essas verdades representam Jesus Cristo. He's the stone of stumbling. Ela é a pedra de tropeço. He's the test that takes place Ele é o teste que acontecerá when the Lord is entering into covenant with Quando- 144,000 quando Deus entrará em aliança com 144 mil during the time of the latter rain. durante o tempo da chuva serôdia. One more quote. Mais uma citação. All the messages. Now, how do you say all in Portuguese? Todas as mensagens que foram Todas. todas as mensagens que foram dadas em 1840 e 1844 têm que ser fortificadas agora, porque existem muitas pessoas que perderam sua posição. That's good. All the messages Todas as mensagens from 1840 to 44. de 1840 a 1844. When was this chart printed? Quando foi essa mensagem imprimida? 42. Quando? It's called the 43 chart É chamada de 1843 because it's predicting the end of the world in por- 1843. porque está prevendo o fim do mundo em 1843. But it was printed in 1842. Mas foi impressa em 1842, In May of 1842. maio de 1842. How many charts did they print? Quantas eles imprimiram? Quantos diagramas foram impressos? 300. 300. You know how to remember that one? Você sabe como lembrar disso daí? The story of Gideon. A história de Gideão. Gideon gets down to 300 men, doesn't he? Gideão depois diminui a quantidade de homem para 300. After he goes through a two-step reduction process. Depois que ele passa por um processo de redução de 2 etapas. Here's the first group of Gideons that turn away. Esse é o primeiro grupo de Gideão, a entrada eterna. Here's the second group of Gideon. Esse é a segunda entrada de Gideão. There were 300 of Gideon's men. Haviam mais ou menos 300 Gideões.
And there were 300 of these charts Ele printed. tinha mais ou menos 300 desses diagramas impressos. How many Millerite preachers were there? Quantos mileritas, mais ou menos, pastores ou pregadores existiam? 300. 300. Of the 300 Millerite preachers, Dos 300 pregadores, how many of the preachers only used this chart? quantos exclusively? deles exclusivamente só usaram esse diagrama para pregar? Did 200 use it? Você acha que só 200 usaram? 100 used something else? E 100 usaram outra coisa? No, brothers and sisters. Não, irmãos e irmãs. All 300 Todos eles used this chart usaram esse diagrama and nothing else. e nada mais. So when she says todos, Então, quando ela fala todas, all the messages todas as mensagens from 1840 to 44 que foram pregadas entre 1840 e 1844 are to be made forcible now. tem que ser qual é a palavra que você usou lá? Tem que ser fortalecida agora. Does that mean here at the end of the world Isso significa que agora no fim dos tempos that I can erase this truth que because eu- I don't believe it no more? porque eu posso apagar essa verdade porque eu não acredito mais. Can I erase the story of Islam because I don't believe it anymore? Eu posso apagar a história do islamismo porque eu não acredito mais nisso. Or the 1290 and the 1335? Ou as profecias do 1290 e 1335. Can I change the daily from a satanic power to a godly power? Será que eu posso mudar a interpretação do contínuo de ser um poder pagão para um poder divino? Todos. Todas, Todas. todas as mensagens, All the messages todas as mensagens are to be made forcible now. têm que ser reforçadas agora. If you quit drinking milk, Se você deixa de tomar leite, you get to the point você chega no ponto where you're eating meat. que você começa a comer um alimento sólido, a carne. Paul tells us in Hebrew E Paulo nos diz em Hebreus, that if you're eating meat, se você começa a comer alimento forte, sólido ou you have carne, the ability você tem a habilidade, to discern between você good and tem, evil, você tem a habilidade de discernir entre o bom e o mal, truth and error. a verdade e o erro. You want to know an error in Adventism? Você quer saber um erro que existe no Adventismo hoje? Sister White A irmã White, is called the lesser light ela chama da luz menor, in comparison to the Bible. quando ela é comparada com a Bíblia. And that claim E nessa citação, como reivindicação, is used é usada, to pretty much disregard the spirit of prophecy. é usado para destruir ou não aceitar mais o espírito de profecia. Now I know there's at least one attorney in this room. Eu sei que tem pelo menos uma advogada aqui. How many attorneys in this room? Quantos advogados, estudantes de direito estão aqui? Okay. All right. One, Now, two, three. all right. Okay, so they may teach the attorneys in Brazil different than the attorneys in the United States. Talvez eles ensinem os advogados aqui no Brasil um pouquinho diferente do que eles ensinam nos Estados Unidos. Because when it comes to law, Porque quando chega na lei, there's two systems of law in the world. tem dois sistemas de leis no mundo. There's Roman law Você tem a lei romana and there's English law. e tem a lei inglesa. In the United States, Protestant country uses English law. Os Estados Unidos da América, eles usam as leis inglesas. So I have a hunch Brazil uses Roman. Eu não sei se os brasileiros usam a romana. You know what the difference between Roman law and English law Você is? sabe qual a diferença entre a lei romana e a lei britânica ou inglesa? Very simple. Muito pequena a diferença. É Roman, simples. in Roman law, Na lei romana, you're guilty till proven innocent. você é culpado até que se prove o contrário. But in English law, Na lei britânica, you're innocent till proven guilty. você é inocente até que se prove o contrário. I like English law. Eu gosto da língua inglesa melhor. Da lei inglesa. But if you're an attorney, Mas se você for um advogado, they'll teach you, eles te ensinarão, don't ask a question não faça uma pergunta that you don't know the answer que você não sabe a resposta para isso. Never ask a question you don't know the answer Nunca faça uma pergunta se você não sabe uma resposta para You isso. might destroy all your whole case with one question. Você pode destruir todo o seu caso com uma pergunta só. But they'll also tell you Mas eles também te dizem that you can mislead people que você pode conduzir as pessoas by asking the right question. na forma de perguntando as perguntas corretas. Pode levar a pessoa para um erro ou conduzir a pessoa para um lado errado, fazendo as perguntas corretas. So the question isn't, Então, a pergunta não é: is Sister White's writings the lesser light to the Bible? é a irmã White a menor luz para a Bíblia?
That's a purposeful, Essa é propositamente misleading question. é uma pergunta que te leva a um erro, ou um caminho errado, um desvio. Are you with me? Aí, Here's the true question. agora vem a pergunta correta. Does the writings of the Spirit of prophecy Os escritos da irmã White, são os escritos da irmã White, have the same authority over your life têm a mesma autoridade na sua vida as the writings in the Bible? como os escritos da Bíblia? And the answer, brothers, E a pergunta é, irmãos e irmãs, is yes. sim. That's the question. Essa é a pergunta. So what I want you to understand Eu here quero que você entenda aqui is that Ellen White says, é que a irmã White diz todas que todas as mensagens on this chart que foram colocadas nesse diagrama are to be proclaimed têm que ser proclamado today. hoje. All of them. Todas elas. If you understand the authority of the Spirit of prophecy, Se você entende a autoridade do Espírito de Profecia, even if you've never heard of the 2520, mesmo que você nunca tinha escutado da profecia do 2520, you have to accept that. você vai ter que aceitar isso. Okay. E Time for a break? vamos fazer um recreio, Yes? uma pausa. All right. When we come back, Quando a gente retornar, we'll look at Luke 21. nós vamos estudar Lucas 21. Shall we pray? Vamos orar. Heavenly Father, we want to hear the latter rain message. Querido Pai que está nos céus, nós queremos escutar a mensagem da chuva serôdia. We do not want to be among those that refuse to listen. Não queremos estar entre aqueles que se rejeitam, se recusam a escutá-la. We want to walk within the path Queremos andar no caminho da verdade, of the old way. nas veredas antigas, The foundational truths that were laid at the beginning of our work. nos fundamentos que foram postos no começo da nossa fé, do nosso trabalho. But we know there's going to be a class Mas nós sabemos que vai existir uma classe who stumble over the stone que vão tropeçar sobre a pedra that will refuse to walk therein. e vão se recusar em caminhar nela. Heavenly Father, we want to believe in the stone. Pai que está nos céus, nós queremos confiar, acreditar nessa rocha. We want to understand how precious that stone is. Queremos entender quão preciosa essa rocha é. We want to be among those that enter into a covenant with Nós you. queremos estar entre aqueles que vão entrar numa aliança, num concerto contigo. We want to eat the message of the latter rain Nós queremos comer essa mensagem da chuva serôdia, that we might take it to the world. que nós possamos levar para o mundo. We ask that you would accomplish that work in each of E us. peço que o Senhor possa conseguir esse objetivo em cada um de nós. We thank you for these Esse- things Te agradecemos por essas coisas. in Jesus' name. No nome de Jesus. Amen. Amém.